existe uma vítima nessa história, que é você, flamenguista. Quem é ousado com notícias, estardalhaço para cima ou para baixo, com sensacionalismo, etc. Tem mais audiência, tem mais patrocinadores e gira todo um mercado em volta daquilo, assim. Até o rival gosta de ver corte sobre o Flamengo. Mas é a lei natural das coisas. A torcida do Flamengo é a maior. Mas não é só Rede Globo. É a Band, é o SBT, é Rede TV. O Flamengo gera por si só uma quantidade de dinheiro. O Flamengo teve a maior audiência da televisão desde a final da Copa acho que de 2002. Na média, se você pegar na média de transmissões de um ano, o Flamengo tem mais transmissões porque o Flamengo vai dar mais audiência. Normalmente, quando o Flamengo perde, outras torcidas engajam pra caraca, né? Torcida anti-Flamengo é tão grande quanto a torcida do Flamengo, então... Tô trazendo aqui 9 jornalistas respondendo a pergunta se existe a tal da Flapress, que muito se vende aí que só beneficia o Flamengo. Uma parada pra vocês, eu sempre bato na tecla de que a Flapress sempre existiu e sempre foi pior pro Flamengo do que melhor. Sempre fui muito enfático em afirmar que sim, ela existe, e que, contrariamente ao que a maior parte das pessoas imagina, ela sempre foi muito pior pro Flamengo do que ajudou. Claro que quando o Flamengo tá ganhando, ela ajuda bastante. Mas a maior parte do tempo, né, da história, o Flamengo esteve perdendo, passando dificuldades, etc. Então, ela sempre prejudicou muito o Flamengo. O Flamengo era um time que vinha ali sexto lugar, disputando, ele tinha ali uma condiçãozinha, tinha 5 jogos pela frente, se ele perdia o primeiro, a Flapress jogava o Flamengo na lama, o Flamengo perdia os outros 4. Se ela tivesse agido naturalmente, o Flamengo perdeu, tudo bem, tal, não foi bem hoje, tal. O Flamengo teria empatado 2, ganhado 2 e tinha chegado. O Flamengo cansou de se fuder, entrar em crise, o caralho, tudo por causa desse exagero da Flapress. E hoje a gente tem um... E aí eu queria falar de todo mundo, etc, etc. Eu acho honesto o cara fazer isso. Falar assim, eu vou trabalhar com o Flamengo, eu vou trabalhar com o Palmeiras, tudo bem. O que eu acho escroto é quando o cara finge que ele está fazendo um trabalho jornalístico para todos igualmente e tal, e na verdade ele está trabalhando para um clube só, falando de uma torcida só para ganhar o dinheiro dele e para defender aquele clube e falar o que o torcedor quer ouvir. Isso eu acho errado. Então, existe a Flapress errada, que é quando o cara finge estar fazendo um trabalho isento e na verdade ele está buscando o seu clique. E existe uma percepção do flamenguista quanto a isso, que é uma grande burrice, que é do flamenguista falar o seguinte, os outros torcedores que falam que existe a Flapress, eles estão me zoando, eles estão falando mal do Flamengo. Primeiro que o Flamengo não tem nada a ver com o que a imprensa faz com ele, nada. O Flamengo não tem responsabilidade nenhuma sobre o que a imprensa faz com ele. E segundo, existe uma vítima nessa história, que é você, flamenguista. Quem é ousado com notícias, estardalhaço para cima ou para baixo, com sensacionalismo, etc., é você. De quem eles tomam o dinheiro é de você. Então, quando a gente fala isso, a gente não está, na verdade, querendo dizer que o Flamengo está em algum lugar por causa disso. Muito pelo contrário, o Flamengo, como eu disse, ele foi muito mais prejudicado pela Flapress do que beneficiado. Mas quando essas notícias pipocam na maneira que pipocam para o Flamengo, é você que está sendo roubado. Eu acho assim, não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que assim, obviamente que não existe uma Flapress. Se eu trabalho 26 anos, ninguém nunca chegou, nenhum chefe, seja ele rubro-negro ou não, nunca chegou assim, faz uma matéria maior porque é do Flamengo. Não tem isso. Agora, existem números. Público consumidor. No caso do jornal, quem vende o jornal. No caso da rádio, quem escuta a rádio. No caso da TV, quem assiste a TV. É só você pegar todos os números de uma transmissão de futebol, cara. Você pega aí o Flamengo e River Plate da final da Libertadores. Teve a maior audiência da televisão desde a final da Copa acho que de 2002. Então, assim, contra fatos no argumento. Os números estão aí. Mas na média, se você pegar na média de transmissões de um ano, o Flamengo tem mais transmissões porque o Flamengo vai dar mais audiência, porque tem mais torcida, porque as pesquisas indicam, tem 50%, tem não sei quantos por cento, tem 35 milhões, 40 milhões. Não tem jeito, mas... Não, nunca eu fui orientado a torcer para um time do Rio, para torcer para um time de São Paulo, ou para falar bem, nunca. Isso nunca aconteceu comigo. Nem com o Flamengo. Mas não é só Rede Globo. É a Band, é o SBT, é a Rede TV, é o Grupo Tati. São as emissoras. Por quê? O Flamengo tem o maior número de torcedores. O Flamengo gera por si só uma quantidade de dinheiro, e futebol é business, futebol é negócio, virou negócio, com a maior torcida, tem a maior audiência. Você vende mais fácil o seu produto. Então, essas circunstâncias geram normalmente essa tendência.
de você acompanhar o Flamengo. Quando você está acompanhando o Flamengo, você tem o maior público em termos de audiência. Por quê? Você tem ali a maior torcida e as outras torcidas torcendo contra o Flamengo. Sim. O Entendeu? que é maior, a torcida do Flamengo ou a torcida Então que veja a torce audiência que isso gera. É. Veja a repercussão que é isso para a televisão, para o rádio, de uma forma geral. E eu encontrei o Luiz Roberto, eu sou muito amigo do Luiz, e eu encontrei com ele uma vez no Pacaembu. Essa passagem, ele estava chegando na TV Globo, naquela oportunidade. Eu falei, Luiz, e aí, você estranhou alguma coisa, tal? Você está no Rio agora? Ele falou justamente isso aí. E pegou o Flamengo, obrigado, ele pegou o Flamengo como exemplo. Ele falou, você vai transmitir o jogo do Flamengo? Entendeu? Uhum. Você tem ali a sua grande audiência, o seu grande momento para mostrar o seu trabalho. Porque, repito, você pega o Flamengo, o time de maior torcida do futebol brasileiro, e você pega o adversário do Flamengo com talvez uma torcida superior à do Flamengo pela quantidade de gente que está torcendo contra o Flamengo. Quer dizer, todas as outras torcidas estão torcendo contra o Flamengo. Então, é uma situação assim, do ponto de vista de você comandar uma transmissão que esteja jogando o Flamengo... É complicado porque de onde eu venho, o Rio Grande do Sul, tudo que é de Santa Catarina pra cima é Flapress. Né? Então, já cheguei ao Rio de Janeiro com essa percepção, né, de imprensa do centro do país e tal. Uhum. Hoje eu vejo que o que importa muito, assim, que tem um peso muito grande é a audiência. Então, a gente vê o conteúdo consumido pelo Flamengo, são números muito significativos, então tá, beleza, faz sentido ter mais matéria sobre aquele clube porque tem mais audiência, tem mais patrocinadores e gira todo um mercado em volta daquilo, assim. Mas isso, em nenhum momento, por exemplo, influencia no meu trabalho. Meu chefe nunca chegou e disse, beleza, olha só, esse assunto aí do Botafogo não é tão importante porque a gente tá publicando uma coisa de Flamengo. Não, sabe? Então, acho que essa percepção é muito maior e talvez haja a teoria da conspiração, de que fulano pautou não sei o quê. Exista ou não exista a Flapress nunca influenciou no trabalho de Renata e setoristas do Botafogo ou setoristas de qualquer outro clube, assim. Eu acho que é muito mais uma percepção de tempo, que se fala Flamengo na TV, que se fala de Flamengo em podcast, de número de conteúdo, mas isso está muito relacionado à audiência ainda. Acredito que esteja bem ligado a isso. Saquei. Flamengo é a maior torcida do Brasil. Sim. Uma das maiores do mundo. É o que dá audiência. É o que dá publicidade. É o que dá retorno. Vai botar quem? Madureira? Vai botar outros clubes de menor expressão? Vai abrir pro Flamengo as melhores oportunidades. Concorda ou não? É o que dá mais retorno, tchau. Eu tinha um canal de futebol em geral, o Castanho também. Tá bem legal ali hoje você falar do Santos, mas um tempo atrás tu falava, velho, eu cansei de fazer corte que dava 50 visualizações, 100. E aí a gente colocava um do Flamengo, colocava um do Palmeiras, colocava um do Corinthians. Pô, bombava muito mais. Se é que existe Flapress, o título Flapress, não é que existe uma organização chamada Flapress que fica só favorecendo o Flamengo, só dando notícias boas e só noticiando o Flamengo. Mas é a lei natural das coisas. A torcida do Flamengo é a maior. Se por ela ser a maior, ela é a maior também no jornalismo. Por quê? A maioria dos jornalistas que trabalham no Rio de Janeiro torcem pelo Flamengo. A proporção que tem na vida real de torcedores também tem dentro do jornalismo. Você tem uma torcida do Flamengo, depois de torcedores jornalistas vascaínos, depois Fluminense. Botafogo é assim que funciona. E é claro que existe os profissionais que não diferenciam o lado profissional do lado de torcedor e não conseguem ser isentos. Então, sem eles sentirem, eles já puxam um pouco mais o saco do Flamengo, já dão as notícias mais importantes do Flamengo. Primeiro que o Flamengo tem que estar em tudo que é noticiário, porque é o que vende, seja na televisão, na rádio. Na boa ou na má fase, né? Na boa ou na fase, você tem audiência quando você, a não ser que você tenha um canal direcionado. Os podcasts que tem, ou
Você tem um do Botafogo, Sim. o outro tem um do Vasco. Quem ouve o teu podcast, 99% é de botafoguense. Mas quando tu grava uma derrota do Flamengo que tu grava zoando assim, tu curte mais do que gravar dos outros? Não é que eu curto, porque você mas não eu sei zoa- que dá mais certo. Você não zoa tirando uma onda ou tirando, tipo, humilhando os torcedores, né? Sim. Você vai numa linha mais da comédia, mas no fundo tá Sim, zoando ali. vagabundo fica, tipo, claro. Cara, então, é porque normalmente quando o Flamengo perde ou acontece alguma coisa, outras torcidas engajam pra caraca, né? Porque a torcida anti-Flamengo é tão grande quanto a torcida do Flamengo. Então, e tem uma galera que espera, mano. Caraca, quer que se perder vai achar graça. Então, mas também, quando é vídeo do Flamengo ganhando, eu tenho certeza que funciona pra caraca também. Você acabou de descrever a Flapress, percebeu? Não, como assim? Você viu o Rica Perrone, que ele postou agora, que a Flapress existe e às vezes é prejudicial ao Flamengo? É isso. O Rica Perrone é um dos jornalistas que tem uma visão um pouco mais diferente sobre isso. A maioria dos torcedores do Flamengo só é beneficiado pela Flapress. Mas a verdade é que circula muito dinheiro ao redor do Flamengo. Isso pro bem e também pro mal. Pouco se fala nisso. Mas o Flamengo também é muito prejudicado por essa imprensa aí, por essa Flapress. Porque se for contar, só no primeiro semestre desse ano de 2024, o Flamengo já deve ter batido 500 crises diferentes. Do motivo mais sério até o motivo mais besta. Como disse o próprio Rica, o torcedor não tem nada a ver com isso. Mas é isso, né? Pro bem ou pro mal, o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro.